Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, do nosso Brasil imenso, em cada cidade, cada estado, a esta comunidade, Senhor por Jesus, de Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo, da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Diocese de Taubaté, a todos tenhamos um bom dia. Com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele, permitiu a mim e a você, depois de uma noite de sono, estar com o nosso coração aberto para receber a boa nova, boa notícia, a palavra que cura, que salva, que liberta nessa pregação. A palavra se encontra em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivesse o que comer, Jesus convocou os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias persevera comigo e não tenho o que comer. Se despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e algum deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-lo de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhe: Quantos pães tende? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão, tomando 7 pães, deu graça, partiu e o entregou aos seus discípulos, para que o distribuísse a eles, e os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos, e ele abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e fartaram. Ficaram todos fartos dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, estamos aqui diante do grande milagre que Jesus realizou, a segunda multiplicação dos pães. A gente vê que Jesus preocupa com a multidão. E não foi só a multidão daquela época, mas preocupa com a multidão de hoje também. São muitos, famintos, espalhados por todos os cantos da terra. Ali, aqueles estavam à sua volta, à procura de uma palavra de conforto, de uma cura, de uma libertação. Jesus
sentiu compaixão daquele povo que vinha de longe para ouvi-lo, para ver tudo que ele realizava, os prodígios que era realizado por ele. E Jesus, cheio de compaixão, não queria despedi-lo sem fazer alguma coisa. E ele faz uma provocação aos discípulos para ver qual era a atitude deles. E a atitude deles foi justamente: como pode a gente saciar e fartá-lo de pão aqui no deserto? Foi a resposta dos discípulos. Mas ele perguntou-lhe: quantos pães tende? Jesus já tinha a solução. Temos 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse e, tomando os pães, deu graça, partiu, entregou aos discípulos para que distribuísse a todos. Da mesma forma ele fez com os peixinhos. Todos comeram e ficaram fartos, saciados. E sobrou ainda. Dos pedaços que sobraram, encheram 7 cestos. A gente vê que nas mãos do Senhor tudo se multiplica. Por isso nós não devemos, amados irmãos, ser mão fechada, mas abrir o coração, abrir também a mão, porque Deus é que multiplica o pouco que temos. É Ele que faz toda a transformação. Muitas vezes nós encontramos no momento que até questionamos como que eu vou sair dessa situação, mas quando a gente entrega tudo na mão do Senhor, logo a gente vê a resposta. Ele dá a decisão, Ele aponta o caminho, Ele faz as coisas acontecer. Não somos nós. Nós temos que somente acreditar e confiar. Quando Jesus testa os discípulos falando que tinha que alimentar aquele povo, é porque ele já sabia a maneira e como. Ele sabia que ele ia pedir ao Pai, ele como Filho de Deus, como Deus, ergueu os olhos ao céu, abençoou, deu graça e deu aos discípulos para distribuir. É isso que Deus faz conosco hoje. Quando nós apresentamos os nossos pedidos, e Ele olha que os nossos pedidos é justo, não é uma coisa para satisfazer o nosso ego próprio, mas para um bem. Ele dá a resposta, Ele dá a solução, Ele dá o jeito, a maneira como nós devemos proceder e realizar, e as coisas acontecem, nos dias de hoje ainda. Por isso, amados irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver a profundidade que ela tem, o ensinamento profundo que ela traz para o nosso coração. Eu louvo e agradeço, porque eu sei que na minha vida, muitas coisas o Senhor tem multiplicado também. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz dessa palavra ensine você a confiar e acreditar que todos os dias Deus está multiplicando algo em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.